Muitos fãs de One Piece não aceitam a forma que o Ace morreu, e até hoje sempre falam que foi simplesmente por burrice, mas a verdade é que a resposta não é tão simples assim. Existe um motivo para o Ace não ter fugido após o Akainu insultar o Barba Branca e não foi por burrice. Se você quer saber tudo sobre os motivos do Ace não ter fugido de Marineford, fica comigo até o final deste vídeo que eu estarei te dando essas respostas. Mas antes de começarmos o vídeo, eu sou o Thales e sejam bem-vindos ao canal Tefa. A morte do Ace, sem dúvida alguma, foi uma das mortes mais marcantes da história de One Piece, não só pelo fato de ela ter ocorrido em um evento de grande escala, com um impacto muito grande dentro do próprio universo da obra, mas principalmente por ter mexido profundamente e ter causado várias mudanças no nosso protagonista, Luffy, e em todo o bando dos Chapéus de Palha. Antes de mais nada, nós precisamos saber que a morte do Ace era uma coisa inevitável dentro da obra, já que desde a primeira vez que o Ace apareceu, o Oda já planejava matar o personagem, e esse fato foi de extrema importância para o amadurecimento do Luffy. Para nós entendermos os motivos do Ace não ter fugido quando ele teve a chance, nós precisamos analisar mais a fundo as características principais do personagem e vermos como era a sua essência desde a sua infância. Para isso, nós precisamos analisar principalmente o flashback da sua infância no reino de Goa, com Luffy e Sabo. Foi dito pelo Garp que o Roger nunca dava as costas para seus inimigos e aparentemente nunca fugia de uma luta. Ace, pelo visto, herdou esta mesma característica do seu pai, já que desde a sua infância ele era assim. No capítulo 584 do mangá, quando Luffy é capturado e torturado pelos piratas Blue Jam, Ace e Sabo aparecem para salvá-lo após bastante tempo. Sabo consegue soltar o Luffy e carrega ele para que todos possam fugir, mas Ace fala para eles irem na frente e se recusa a ir junto. Ace fala para o Sabo que quando ele encara um inimigo, ele nunca foge, e por conta desta ação do Ace, Sabo precisa se juntar a ele para que ambos consigam derrotar o Porcheme. Um pouco mais à frente na história, quando os nobres do reino de Goa decidem incendiar o Terminal Cinza, no capítulo 587 acontece a mesma coisa. Com o Terminal Cinza em chamas e quase sem rota de fuga, Ace mais uma vez não foge do seu inimigo, que desta vez era o pirata Blue Jam, e até mesmo a Dadan, que estava junto do Ace e do Luffy neste momento, não tentou impedir o Ace de enfrentar o pirata, muito pelo contrário, ela se juntou a ele na luta. No capítulo 588 do mangá, é onde nós temos a resposta verdadeira da essência do Ace. Após eles voltarem para a cabana dos bandidos da montanha, ainda envolto em faixas e deitada, a Dadan pergunta ao Ace o motivo de ele não ter fugido do Blue Jam junto com todos os outros. E o Ace responde falando que de vez em quando o sangue em sua cabeça ferve e ele não consegue fugir por ele ter medo de perder algo importante. E exatamente naquele momento, o Luffy estava atrás dele. Ace fala que não sabe exatamente o que é isso, mas que é por esse motivo que ele não consegue fugir. E após ouvir essa explicação, a Dadan se recorda de uma conversa que ela teve no passado com o Garp sobre o Roger, onde o Garp havia lhe contado que mesmo quando o Roger estava de frente contra um exército inimigo e não tinha chances de vencer, Roger os encarava de frente e não fugia. E fala que a razão do Roger não fugir era justamente por causa de quem estava atrás dele, aqueles que ele amava, e que fugir junto significaria que o perigo poderia alcançar essas pessoas que ele amava, e justamente para não correr esse risco, ele não deixava o inimigo avançar, e por isso ele mantinha o inimigo na sua frente, e não deixava que eles perseguissem os seus companheiros. Garp fala também que nesses momentos, Roger era como um verdadeiro demônio, e que ele era capaz de destruir o exército de um país inteiro somente porque falaram mal de seus companheiros. Roger odiava com todas as forças perder aqueles que ele amava. Então, apesar do Ace odiar o Roger, ele não podia lutar contra o seu sangue. Ace herdou muito mais do que ele imaginava do Roger, e por esse motivo, o Ace não conseguia fugir quando Luffy estava atrás dele. E por esse motivo, o Ace não conseguiu fugir quando o Akainu insultou o Barba Branca. Não foi porque o Ace foi burro, mas foi porque essa era a essência dele. Ele, desde criança, foi assim. Foi dessa forma em que o Oda configurou o seu personagem.
personagem, e se o Ace tivesse fugido naquele momento, o Oda estaria sendo totalmente contraditório ao personagem que ele havia criado para o Ace. Estaria sendo contraditório com a essência que ele havia dado para o Ace. E no final de tudo, o Ace não morreu pela sua própria fraqueza ou burrice. O Ace morreu por conta da sua essência, do qual ele era incapaz de fugir, e também pela fraqueza do Luffy em meio à batalha, que se distraiu e fez com que o Ace tivesse que se jogar na frente do golpe para proteger o Luffy, já que quando alguém que ele amava estava em perigo, o Ace não pensava duas vezes, o sangue fervia em sua cabeça, ele simplesmente agia e jamais fugia. Esse é o verdadeiro motivo do Ace não ter fugido de Marineford quando teve a chance. Mas você, o que tem a dizer sobre isso? Você já havia parado para observar essas características do Ace? Você acha que se ele tivesse fugido, ele teria também fugido da sua essência? O que o Ace poderia ter feito de diferente? E se o Ace ainda estivesse vivo, você acha que o Luffy e o bando todo seriam tão fortes quanto eles são hoje em dia? Afinal, se o Ace não tivesse morrido, o Luffy não admitiria que ele era fraco e muito provavelmente eles teriam ido para o Novo Mundo sem ter treinado. Então, caso você tenha gostado deste vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Afinal, como eu estou começando agora no YouTube, a sua inscrição é o que me dá forças para continuar e me manter forte nesta caminhada. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o meu próximo vídeo.